Mas eu quero crer que a fala do Putin hoje e a fala do Lukashenko, elas são bastante sintomáticas, não é? Do cenário de prospecção que a inteligência russa deve ter feito nessa quadra da história. A inteligência russa muito provavelmente sabe e opera dentro da Polônia e sabe que na Polônia algo está sendo preparado. O governo de Minsk, o governo da Belarus, estava dizendo há tempos atrás que o que estava sendo preparado na Polônia era a tentativa de desestabilização de Belarus através de movimentações de guerras não convencionais, como um movimento de primavera. Mas disse que não iria admitir, que tinha tudo isso muito monitorado. Recentemente, houve, em mais de uma oportunidade, atentados dentro de Belarus contra instalações, inclusive contra aeródromos. Nós vimos isso recentemente. A inteligência russa sabe de algum movimento que a Polônia está fazendo. Se não no sentido de uma invasão física de Belarus, com a possibilidade da entrada na Ucrânia, com a possibilidade de criar fenômenos de desestabilização em Belarus. Mas isso tudo é muito mais evidente porque a contraofensiva ucraniana, de novo, vou repetir, não atingiu seus objetivos. E a OTAN não tem a menor disposição em, nesse momento, estabelecer negociações com a Rússia para fazer concessões, inclusive de cunho territorial, que possam permitir, pelo menos, que exista um cessar-fogo. Porque o que a Ucrânia fala, na realidade, fala de acordo com a OTAN. Claramente conversam. Então, quando o Zelensky diz não há o que conversar com as tropas russas dentro do nosso território, é o seguinte, eles não querem estabelecer um cessar-fogo com as tropas russas em Kherson, em Zaporídia, no Donbas, em Luhansk, em Donetsk. Eles não querem estabelecer esse cessar-fogo nessa condição, até porque eles perderam aproximadamente 20% do seu território depois da incursão de 24 de fevereiro do ano passado. O cenário é complicado. O cenário é de cerco físico e potencialmente de um agravamento cujas consequências nós não conseguimos, nesse contexto, dimensionar em que grau de deterioração ou de possibilidade, inclusive, vamos chegar aos finalmente, de utilização de armamento nuclear tático pode acontecer. Esqueçam, a priori, a questão da utilização de armamento nuclear estratégico. Por quê? Porque o armamento nuclear estratégico de alguma forma, deter esse armamento, você detém esse armamento para que não haja sua utilização. Quando dois países têm esse potencial, até, não vou entrar nem na questão da mão morta, mas é a história do equilíbrio do terror, da destruição mútua e total assegurada. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Agora, claro que pode acontecer a utilização de armamento nuclear tático. E pode ser que a partir desse contexto, do que nós vimos hoje no encontro entre Putin e Lukashenko, estejam sendo dados recados. Que recados que estão sendo dados? O recado que está sendo dado é o seguinte: nós temos uma situação que é uma situação limite, no sentido de inteligência russa detectando movimentações na Polônia, ter colocado o grupo Wagner em Belarus, ter colocado armas nucleares táticas em Belarus, ter colocado aviação estratégica em Belarus, ter colocado sistemas S-400, e, a partir daí, sinalizado que qualquer ataque a Belarus, porque o Putin já havia dito isso mesmo antes dessa reunião de hoje, seria um ataque à Federação Russa e a sua integridade territorial seria, de alguma forma, tomada dentro da doutrina de dissuasão com a empregabilidade, com o emprego do armamento nuclear tático. Gente, eu não duvido, não é, como o pessoal está colocando no chat, da ignorância ou da falta de bom senso de ABCD, não é? Eu quero colocar para vocês o seguinte, que dentro desse contexto, a tendência é de aumento muito expressivo do risco da utilização desse tipo de armamento. Os russos sabem que o fato da contraofensiva ucraniana não ter sido tão exitosa até aqui não quer dizer que as coisas estejam resolvidas. Talvez ao contrário. Talvez demonstre que os próximos passos serão mais agudos.